Camaradas, vamos falar hoje aqui do PL 1645 de 19. 1645 de 19, do ano de 19, na verdade. Esse é um PL que visa reestruturar o estatuto dos militares, até a parte de previdência que os coloque, enfim. Estava tendo uma audiência agora no Senado, com presença do comandante da Marinha do Brasil, do ministro da Defesa, que é um general. Estava lá uma parte da bancada, um monte de generais também, do governo, que estão colocados no governo, estavam lá fardados, né, então devem ser generais da ativa. E o que me chama a atenção, porque eu estava vendo ao vivo, então tem a parte de perguntas, né, as pessoas estão perguntando aqui, conversando no chat. Tinha um doidão lá falando que a tropa tá com o Bolsonaro, que tudo que eles estão fazendo tá correto, mas o mais legal, assim, não legal de constatar que o Bolsonaro tá perdendo base nas Forças Armadas, não é isso, mas assim, interessante constatar que quando bate no bolso da pessoa, a ideologia, ela de repente dá uma, né, a ideologia, no caso, a ideologia bolsonarista, né, essa coisa tosca, mal ajambrada mesmo, mas que infelizmente por erro da esquerda está fazendo sucesso, né? É bom quando você vê que a ideologia de uma pessoa, se ela perde poder de compra, poder de vida digna mesmo, porque infelizmente o mundo é baseado nisso, né, no dinheiro que você ganha para você comprar as coisas que você precisa para sobreviver ou para ter lazer, né, isso é sórdido, isso é atrasado, isso é péssimo, né, esse esquema de trocas é horrível, né, trocas injustas inclusive, o que é mais horrível ainda, o que se torna pior ainda. Quando bate nessa forma de vida dessa pessoa, dessas famílias, o cara pode ser militar, pode ser o que for, um imbecil típico, mas aí tem a mulher dele falando, olha cara, não tá rolando, tem os filhos dele falando, cara, pai, não tô conseguindo viver, tem o irmão, tem a mãe, às vezes, entendeu? Às vezes tem alguém que ele ajuda, que essa família ajuda, o cara às vezes é um imbecil, mas ele é uma boa pessoa, ajuda as pessoas. Então, quando ele mesmo se dá conta de que ele tá perdendo espaço, né? E aí eu vi muito questionamento, e eu não sei, porque eu abri o projeto de lei aqui, 1645 de 19, eu dei uma lidinha rápida na ementa da lei. Visa mudar algumas coisas estatutariamente, sobrepondo leis da segurança. Eu não sou bom de memória, tá? Mas você consegue entrar lá no site do Senado, bota assim, PL 1645/19, aí você entra lá, você consegue, entrando lá no Senado, tem uma hora que tem um PDF, você abre e você vai ler o que eu li, mas eu li rápido, en passant mesmo, tá? Mas essa lei vai se sobrepor a outras leis de outros anos anteriores, é isso que eu entendi. A parte clara da questão não existe, porque para mim a ementa tinha que ser a coisa ilustrada rapidamente. Ó, a ementa é essa, está acontecendo isso. Aí beleza, aí você vai falar qual lei vai sobrepor outra no corpo, né? Não, tá ao contrário, deve ser assim, né? Matéria legislativa, não sei. Mas eu vi muita gente questionando lá. E se essas pessoas estão questionando, e algumas ali se referiram como soldados, outros como cabos, outras como familiares de soldados, né, familiares militares, eles estão reclamando muito do seguinte: por que retirar de uma filha de militar a pensão, se a pensão não é transferível após ela? Essa foi a pergunta de uma pessoa. Eu não vou saber responder essa pergunta, tá? Eu estou falando para vocês quais são as perguntas que a base das Forças Armadas está falando, né? Teve um outro rapaz lá que escreveu o seguinte: por que eu eu tenho que garantir na justiça a minha alta de patente, a minha levantada? Porque ele quer partir para terceiro sargento, esse rapaz, nesse caso, tá? E ele fala, por que eu não posso? Por que eu tenho que... Aí teve um outro que falou, eu estou garantindo isso na justiça junto a um advogado militar, né? E aí esse babaca lá da turma do Bolsonaro ficava falando, advogado vende terreno até na lua pra você, vai acreditando, não sei o quê, e tirando o sarro dos caras, falando, vai lá, chora pro PT e pro PSOL. Engraçado, né? O PT até fez, né? Porque o PT tem 2 filhos de militares, eu não sei se bons militares, mas no caso o general Mercadante e o general Zaratini, né? São pais do Carlos Zaratini e do Aloysio Mercadante, né? E são fundadores lá do PT, né? Eles vêm do PMDB para o PT, né? A ala
militar, né? Eu não sei se eles têm alguma coisa a ver com o Golbery. O Golbery, aquele que ferrou o Brizola, tirando o PTB do Brizola e dando para uma mulher lá que é uma sobrinha que mal conhecia Getúlio Vargas, né? Ivete Vargas, né? Beleza. E depois é o mesmo cara, esse mesmo Golbery que vai lá e cria o PT, ajuda a criar o PT, diz que era necessário, né? No esquema dele era necessário que houvesse, que o maior colégio eleitoral tivesse uma base sindical que não fosse atrelada ao getulismo, né, como o Brizola era, né? Então tá, mas eu não quero destoar aqui. O que eu quero dizer é que esses caras falaram, chora lá pro PT, pro PSOL, esse cara falou. Mas assim, quem ajudou bastante os militares e tá ajudando, pedindo um monte de coisa, ajudando mesmo de maneira legislativa, é o Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, é o Mário Eringer, de Minas Gerais, e é o Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul. Os três são filiados ao PDT, são deputados federais pelo PDT nesses três estados, certo? E eles estão pedindo vistas para uma série de coisas, eles estão começando a fazer aquilo que eu sempre falei que era a matéria legislativa do PDT ou dos trabalhistas, né, dos nacionalistas, se aproximar das Forças Armadas, não deixar eles totalmente soltos no colo da direita, a gente tem que trazer eles de volta. O PT, o PSOL, o PCdoB, esses partidos fazem isso de afastar os militares, a gente tem que trazer para perto. A gente tem que trazer para perto porque são seres humanos dignos, cara. São seres humanos que carecem mesmo. Eles cuidam da segurança nacional, da defesa do nosso espaço aéreo, dos nossos mares, né, da Amazônia Azul, no caso da Marinha. Eles cuidam das nossas fronteiras terrestres, né? Eles merecem ser bem tratados. Eles não podem ter formação para ser miliquinho de circo. Porque militar que eu considero miliquinho de circo é aquele militar entreguista, militar ideológico. A única ideologia que é razoável para um militar, e mesmo essa é complicada, é a do nacionalismo. O cara tem que ser nacionalista. E o nacionalismo não é uma ideologia formatadinha, encaixotadinha, como é a ideologia da esquerda ou da direita. Não, o nacionalismo ele muda com a época. Porque ele vai olhar de maneira clara, científica, objetiva, como é que está o contexto histórico de um país e o que é necessário fazer para que ele, como nação, esse país, como nação, evolua. Não é verdade? Então, o nacionalismo, por exemplo, do século passado seria um, desse século tem que ser outro. São quadras históricas, são contextos. Qual que é o contexto do Brasil hoje? O Brasil está perdendo indústria. Em um momento em que os trabalhadores, precisando ter salário, vão girar a roda do consumo. E isso vai fazer com que a economia não arrefeça, com que a economia aumente, cresça. Um militar, ele não pode, se for um nacionalista, ele não pode aceitar que haja processos de entrega que vão impactar a forma de vida dos brasileiros, que vão afetar a dignidade dos brasileiros, porque essa é outra fronteira, é outra trincheira na qual os militares não podem arredar o pé, porque senão entra o estrangeiro aqui e ocupa. E a ocupação, hoje, em tempos virtuais de financiarização, em tempos virtuais de entrega desse tipo de coisa, não é mais necessária a ocupação terrestre. Essa é uma preocupação, sempre, contra o crime organizado, contra a entrada de drogas e armas nesse país, sim. Mas uma das trincheiras é a ocupação através da entrega dessas empresas. Você gostaria de discutir se você privatiza, por exemplo, uma Sabesp, coleta de água e esgoto, entrega de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto. Você gostaria de entregar isso para um alemão? Você brasileiro, eu estou te perguntando, você militar, você civil, você paisano, o que você quiser. Você gostaria de ir lá reclamar para o bispo lá na Alemanha? Como se fala, vai reclamar para o bispo. Você gostaria de reclamar lá na Alemanha? Não. Você não gostaria. Você não tem dinheiro para ir para a Alemanha todo mês resolver uma pica dessa. Ah, mas eles teriam um escritório no Brasil. Cara, você não tem acesso. Você privatizou situações em que você depende disso para a salubridade da tua vida, né? Para a evolução da tua dignidade. Você não entrega. Então os militares têm... Isso eu estou falando para o sistema de água e esgoto, é um exemplo que não pode ser privatizado. Ah, mas Infraero...
Tá bom, a Infraero faz o seguinte, a Infraero pegou os melhores aeroportos do país, conseguiram entregar para os gringos, acabou, né? Tá acabando a Infraero, mas o Guedes acaba de criar uma nova empresa, uma nova estatal, Paulo Guedes, para cuidar de empresas para cuidar de aeroportos que não dão lucro. Que legal, né? A joia da coroa, a coisa linda que dá dinheiro, que devolvia dinheiro para os cofres públicos, e que a gente abateria onde não está dando lucro, porque é isso que uma estatal faz, você pega uma parte que está pujante e você pega desse lucro da pujança, você joga onde está dando problema, mas que precisa ter um avião ali, precisa ter aquela linha ali que ninguém quer operar, porque não tem tanto tráfego, não tem tanto uso, né? Não, o Paulo Guedes entrega essas aqui, não começa com ele, tá? Estaria acontecendo isso se o Haddad fosse presidente. Vamos falar real, porque isso tudo estava previsto. Os primeiros rolês de leilão da Infraero, dos aeroportos da Infraero, começam em Dilma Rousseff, em Dilma II. Foi interrompida, o Temer continua, o Bolsonaro continua. Isso foi entregue, e aí agora vai sendo devolvido. Os militares precisam cuidar, e eles precisam ser bem cuidados também, tá? Horrível, né? Essa câmera. O processador do meu computador, vou desligar. O processador do meu computador tá no lixo, tá dando essas porra aí por causa disso, tá? Vou ver se eu consigo um dinheiro aí. Se vocês quiserem ajudar o canal, tem aí, me pede aí que eu dou a conta pra vocês, enfim. Aí eu compro um computador novo, mas tá horrível. Eu vou começar a gravar do celular, infelizmente a gente tenta, mas não. Os militares precisam ser bem cuidados, mas eles também precisam cuidar bem do país. A base tem que ser tão valorizada quanto o oficialado, e não o contrário. Bando de pelegos, bando de miliquinhos de circo, o governo Bolsonaro é traidor. Vou aprender.